A maioria das pessoas acredita que está envelhecendo bem, até o dia em que tenta fazer um movimento simples e percebe que o corpo já não responde da mesma forma. Às vezes é ao tentar levantar de uma cadeira baixa, às vezes ao se abaixar para pegar algo no chão, ou quando o equilíbrio parece um pouco mais instável do que antes. Esses pequenos momentos revelam muito mais sobre o envelhecimento do que exames complicados ou números em um relatório médico. Na verdade, existem algumas habilidades físicas muito simples que mostram com bastante clareza se o corpo está envelhecendo de forma saudável ou se já começou a perder funções importantes sem que a pessoa perceba. Médicos e pesquisadores que estudam o envelhecimento observaram que certas capacidades do corpo funcionam como verdadeiros marcadores de saúde. Não estamos falando de correr maratonas ou levantar grandes pesos na academia. Estamos falando de movimentos do dia a dia que demonstram se os músculos, o equilíbrio, a coordenação e o cérebro ainda estão trabalhando juntos da maneira que deveriam. Quando essas habilidades são preservadas entre os 65 e os 85 anos, isso geralmente indica que a pessoa está envelhecendo melhor do que a maioria da população da mesma idade. O problema é que essas habilidades costumam desaparecer de forma lenta e quase imperceptível. A pessoa começa a se apoiar mais nos braços para levantar, passa a evitar certos movimentos ou simplesmente deixa de fazer algumas atividades sem perceber que o corpo está perdendo capacidade. Esses pequenos ajustes parecem normais, mas muitas vezes são sinais de que o organismo está entrando em um processo de perda de força, mobilidade ou equilíbrio. Por outro lado, quando essas habilidades ainda estão presentes, elas mostram algo muito positivo, que o corpo continua funcional e preparado para manter a independência por muitos anos. Ao longo deste vídeo, vamos falar sobre 5 habilidades simples que funcionam como indicadores importantes do envelhecimento saudável. Se você ainda consegue realizar esses movimentos com relativa facilidade entre os 65 e os 85 anos, isso é um sinal muito claro de que seu corpo está funcionando melhor do que o da maioria das pessoas da mesma faixa etária. E o mais interessante é que mesmo que alguma dessas habilidades já esteja mais difícil, muitas delas podem ser recuperadas ou melhoradas com pequenas mudanças na rotina. Existe um movimento muito simples que médicos e pesquisadores usam para avaliar rapidamente como o corpo está envelhecendo. Levantar-se de uma cadeira sem usar as mãos. Pode parecer algo comum, algo que fazemos sem pensar ao longo da vida. Mas quando chegamos entre os 65 e os 85 anos, esse pequeno gesto revela muito sobre a força muscular, o equilíbrio e até sobre a capacidade do corpo de manter a independência no dia a dia. Quando uma pessoa consegue se levantar usando apenas a força das pernas, isso significa que os músculos das coxas e do quadril ainda estão funcionando bem. Esses músculos são responsáveis por muitos dos movimentos mais importantes da rotina, como subir escadas, caminhar por distâncias maiores, levantar da cama e até manter o equilíbrio ao se movimentar. O problema é que, com o passar dos anos, o corpo começa a perder massa muscular naturalmente. E esse processo pode acelerar depois dos 65 anos, se não houver estímulo suficiente para manter a força. Muitas pessoas nem percebem que estão perdendo essa capacidade, porque passam a usar as mãos para se apoiar ao levantar. No começo, isso parece apenas um hábito, algo automático. Mas aos poucos esse apoio constante faz com que os músculos das pernas trabalhem menos, o que acelera ainda mais a perda de força. É como se o corpo fosse se adaptando a fazer menos esforço, e com o tempo, tarefas simples passam a exigir cada vez mais ajuda. Por outro lado, quando alguém nessa faixa de idade ainda consegue levantar de uma cadeira sem apoio, isso costuma indicar que o corpo mantém uma boa reserva de força muscular. Estudos que acompanharam idosos ao longo dos anos mostraram que pessoas que preservam esse tipo de capacidade funcional tendem a manter mais mobilidade, mais autonomia e melhor qualidade de vida. É um daqueles sinais discretos que mostram que o corpo ainda está forte o suficiente para sustentar uma rotina ativa.
Pode parecer curioso, mas uma habilidade que revela muito sobre o envelhecimento saudável é a capacidade de caminhar para trás com equilíbrio. Andar para frente é algo que fazemos desde a infância e, por isso, o corpo acaba realizando esse movimento quase no automático. Mas caminhar para trás exige algo diferente. O cérebro precisa prestar mais atenção, coordenar melhor os músculos e manter o equilíbrio com mais precisão. É justamente por isso que esse simples teste pode dizer muito sobre como o corpo e o cérebro estão funcionando. Quando uma pessoa entre 65 e 85 anos consegue dar alguns passos para trás com segurança e sem perder o equilíbrio, isso geralmente indica que vários sistemas importantes do organismo ainda estão trabalhando bem juntos. O cérebro precisa processar a posição do corpo no espaço. O ouvido interno ajuda a manter o equilíbrio e os músculos respondem rapidamente para ajustar cada movimento. Esse trabalho em conjunto é essencial para caminhar com segurança no dia a dia. O interessante é que caminhar para trás também revela algo sobre a saúde do cérebro. Esse tipo de movimento exige que o cérebro processe informações espaciais de forma mais ativa, coordenando cada passo com cuidado. Por isso, especialistas observam que pessoas que conseguem realizar esse tipo de movimento com facilidade costumam ter melhor coordenação motora e menor risco de quedas ao longo do tempo. Como as quedas são uma das principais causas de lesões em idosos, manter essa capacidade é um sinal muito positivo de envelhecimento saudável. A boa notícia é que essa habilidade também pode ser treinada. Pequenos exercícios de coordenação e equilíbrio ajudam o cérebro a manter essas conexões ativas. Caminhar lentamente para trás em um corredor seguro ou próximo a uma parede para apoio, por exemplo, já estimula o corpo a trabalhar essa integração entre cérebro, músculos e equilíbrio. Com prática regular, muitas pessoas percebem que o corpo responde melhor e que a confiança ao caminhar aumenta novamente. Uma habilidade que muita gente só valoriza quando começa a perder é a flexibilidade. Conseguir se abaixar e tocar os pés com as pernas esticadas pode parecer apenas um exercício simples, mas esse movimento revela muito sobre a saúde do corpo entre os 65 e os 85 anos. Ele mostra como estão os músculos da parte posterior das pernas, a mobilidade do quadril e também a saúde da região lombar da coluna. Quando essa flexibilidade é preservada, muitas tarefas do dia a dia continuam acontecendo com naturalidade. Com o passar dos anos, é comum que os músculos das pernas e da região lombar fiquem mais encurtados, principalmente em pessoas que passam muito tempo sentadas ou que deixaram de fazer alongamentos ao longo da vida. Esse encurtamento faz com que movimentos simples, como colocar uma meia, pegar algo no chão ou entrar e sair de um carro, se tornem mais difíceis. Muitas pessoas passam a adaptar seus movimentos sem perceber, evitando se abaixar ou criando formas alternativas de realizar essas tarefas. O problema é que, quando a flexibilidade diminui muito, o corpo precisa fazer mais esforço para compensar esses movimentos limitados. Isso pode gerar desconforto nas costas, aumentar o risco de dores lombares e tornar o dia a dia mais cansativo. Por outro lado, quando alguém nessa faixa etária ainda consegue se abaixar com facilidade ou alcançar os pés, isso costuma indicar que a mobilidade do corpo está bem preservada, o que ajuda bastante na autonomia e na qualidade de vida. A boa notícia é que a flexibilidade responde muito bem a estímulos, mesmo em idades mais avançadas. Alongamentos leves e constantes ajudam os músculos a recuperar parte dessa mobilidade. Não é necessário fazer movimentos intensos ou exercícios complexos. Apenas alguns minutos de alongamento ao longo da semana já podem ajudar o corpo a manter a liberdade de movimento que faz tanta diferença nas atividades do dia a dia. Existe um teste extremamente simples que muitos especialistas em saúde usam para avaliar o envelhecimento do corpo.
Ficar em um pé só por alguns segundos. Pode parecer algo quase infantil, algo que fazemos sem pensar quando somos jovens. Mas entre os 65 e os 85 anos, essa habilidade se torna um dos indicadores mais claros de equilíbrio, coordenação e saúde geral do organismo. Quando uma pessoa consegue permanecer nessa posição por cerca de 30 segundos com estabilidade, isso geralmente significa que vários sistemas do corpo ainda estão funcionando bem juntos. Para manter o equilíbrio em um pé só, o corpo precisa que 3 sistemas trabalhem em perfeita harmonia. A visão ajuda o cérebro a entender o ambiente ao redor. O ouvido interno controla o equilíbrio e a orientação do corpo. E existe ainda um sistema chamado propriocepção, que é a capacidade do corpo de perceber a posição dos membros no espaço, mesmo sem olhar para eles. Quando esses 3 sistemas funcionam bem juntos, o corpo consegue se ajustar rapidamente a qualquer pequeno desequilíbrio. Com o passar dos anos, esses sistemas podem começar a perder precisão. Muitas pessoas só percebem isso quando começam a se sentir mais instáveis ou quando passam a ter medo de cair. Mas se alguém ainda consegue manter o equilíbrio em um pé só por alguns segundos nessa faixa de idade, isso costuma indicar que o corpo ainda possui boa coordenação neuromuscular e um sistema de equilíbrio saudável. Esse tipo de capacidade está diretamente ligado à segurança ao caminhar e à prevenção de quedas. O mais interessante é que o equilíbrio pode ser treinado em qualquer idade. Exercícios simples, como praticar ficar alguns segundos em um pé só, perto de uma parede ou de uma cadeira para apoio, ajudam o cérebro a fortalecer essas conexões entre visão, músculos e sistema vestibular. Com o tempo, o corpo se torna mais estável e confiante ao se movimentar. Pequenos treinos como esse fazem uma grande diferença para manter a independência e a segurança ao longo dos anos.